Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo-aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica, o último vídeo-aula desta série. Que Deus te abençoe a cada um de vocês que estão participando, compartilhando, e que este conteúdo possa contribuir para o crescimento bíblico e teológico de cada um de vocês. Que a bênção de Cristo resplandeça sobre a mente de vocês e sobre o lar de cada um. Neste último vídeo aula, vamos dar continuidade, vamos aprender aqui mais um pouco pontos muito importantes. Lembrando, se inscreva no canal. Para este conteúdo, faça suas anotações, porque isso é muito importante. Papel, caneta e Bíblia, para a glória de Cristo Jesus. A continuação, nós vamos dar andamento e vamos continuar um tema muito importante. Compartilhar de momentos comuns e especiais do novo na fé. A princípio que um discipulador bíblico, um discipulador eficaz, que manuseia corretamente a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo: procure apresentar-te aprovado como obreiro. E ser obreiro aprovado aqui é um obreiro correto, que manuseia a Sagrada Escritura da maneira correta. E a princípio que um bom discipulador, ele manuseia a palavra de Deus da maneira certa. Professor Gabriel, e para manusear a palavra corretamente, o que eu preciso fazer? Vou lhe dar aqui 4 ferramentas. Primeiro, busque sempre orientação. Ore sempre ao Espírito de Deus para iluminar a sua mente. Segundo, estude muito. Terceiro, invista em bons livros. Quarto, seja humilde para pedir conselhos. Isso é muito importante. A princípio que nós temos que compreender e observar que o discipulador eficaz, ele precisa levar pessoas ao conhecimento da verdade. As pessoas só conhecem a verdade através da exposição correta da Sagrada Escritura, porque se não a Escritura é pregada e ensinada, não há como as pessoas se converterem a Cristo. Hoje as pessoas, não estou aqui falando mal de pregadores que gritam, não, mas infelizmente há muitos que só gritam, só fazem barulho, só fazem movimentos e não há nada de palavra pregada. Há muitos que fazem o seu show, há muitos que fazem a sua bagunça, mas mensagem não é pregada. Aí você pergunta para uma pessoa que estava no culto: o que foi pregado? Eu não sei o que foi pregado, só sei que foi fogo puro. Me desculpa falar, mas foi fogo estranho, porque o Espírito Santo, ele trabalha através da exposição bíblica. Se não tiver palavra, não teve poder de Deus, porque o poder é através da Bíblia. Movimento não salva, movimento não liberta, movimento não cura. O que cura é a palavra, o que transforma é a palavra, o que levanta é a palavra, o que ergue é a palavra, o que salva é a palavra, o que renova é a palavra. O discipulador eficaz, ele precisa aplicar, ensinar a palavra de Deus. O que salva, o que me mantém de pé é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz vida. Então o discipulador eficaz, ele precisa transmitir vida através da palavra de Deus. A mesma graça, a mesma palavra que salvou a sua vida, que transformou a sua vida, ele precisa levar essa palavra para transformar, para erguer, para curar, para restaurar outras pessoas. Professor Gabriel, o que eu preciso fazer para ser um bom comunicador? Você precisa estudar, fazer um curso de oratória muito bom,
Você precisa se dedicar aos estudos, à oração, ser obediente, ser um cristão inteligente, ser um bom filho, uma boa filha, um bom aluno, uma boa aluna. Então isso é muito importante, isso faz parte daquele que quer ser um discípulo eficaz no reino de Deus. A princípio que a instrução bíblica nos leva a compreender que o caráter de Cristo precisa estar aplicado em nós. Então, como igreja, nós precisamos ter um bom código de conduta, e isso é muito importante. Precisamos andar como servos de Deus, falar como servos de Deus e ter um comportamento genuíno. Por quê? Nós somos a Bíblia que o povo está lendo, ok? Através do nosso testemunho, da nossa ação, das nossas atitudes, as pessoas precisam ver Cristo, precisam ver Jesus em nós. Porque através de um testemunho verdadeiro, as pessoas se convertem a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o caráter de Cristo. Ali vai um cristão que tem o conteúdo de Cristo em sua vida. Então, as pessoas elas precisam vir a Cristo através do bom comportamento, através do bom código de conduta. E isso é muito importante, porque quando o cristão tem uma vida bíblica, tem um bom código de conduta, através do seu testemunho, outras pessoas virão a Jesus. Mas lembre-se, o discipulador precisa manter sempre um coração firmado na palavra de Deus, firmado nos estatutos bíblicos e teológicos, porque a palavra de Deus nos renova todos os dias, a palavra de Deus nos confronta todos os dias. O evangelho, o tesouro, está dentro dos vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro e dentro de nós está o tesouro que é o evangelho, e nós precisamos compartilhar este tesouro com outras pessoas. Precisamos levar este tesouro para os perdidos, para aqueles que estão nas garras do inferno, para aqueles que estão no mundo perdido. Nós temos o tesouro de Cristo para levar para as pessoas. Olha que graça, que oportunidade. Nós somos vasos de Cristo e nós temos o tesouro, nós temos a palavra de Cristo dentro de nós. Então, isto é muito importante para que as pessoas elas possam conhecer a Jesus através da palavra de Deus. Vamos observar algo muito importante, que o discipulador cristão, vamos observar que ele precisa ensinar, e ensinar aqui é trazer o conhecimento, trazer luz para a mente das pessoas. Assim como Felipe, aquele eunuco, que estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava compreendendo. Felipe se assentou na carruagem, explicou aquele texto para aquele eunuco e ele foi salvo através da explicação bíblica. Felipe, ele não foi apenas um pregador, mas ele foi um discipulador eficaz. Eu já quero aqui chamar a sua atenção. Em nossas igrejas está faltando pregadores e pregadoras como Felipe. Sim, que diz para aquele que não conhece a verdade: entende o que lês? Porque há muitas pessoas que leram o texto, mas não sabem de fato o que está dizendo. Há muitas pessoas que lêem o texto, mas não compreendem. Mas aonde há um cristão como Felipe, bíblico, que tem uma vida firmada na palavra de Deus, ele ensina, ele instrui, ele ajuda as pessoas a terem o conhecimento verdadeiro. Vamos observar algo muito importante, queridos irmãos, que o discípulo, ele precisa manter sempre uma vida fundamentada na palavra de Deus. Vamos observar algo muito importante. Os irmãos em Cristo, e especialmente entre o discipulador e o novo discípulo, proporcionando ao discipulando uma aprendizagem prática do convívio e comportamento cristão. Um discípulo estruturado, que tem a palavra de Deus em sua vida, ele precisa proporcionar àqueles que estão conhecendo
Ele precisa ser um bom discipulador, trazer uma aprendizagem correta, prática do convívio e comportamento cristão. Um bom comportamento é algo muito importante. Infelizmente, poucas pessoas compreendem isso. Hoje, quando fala de comportamento, hoje as pessoas não querem. Hoje as pessoas andam como quer, falam como quer, vivem como quer. Hoje as pessoas já estão acostumadas a viver da sua maneira. E isso, irmãos, é um perigo muito grande. Quando nós não estamos firmados em Cristo, quando nós não estamos firmados na palavra de Deus, nós estamos correndo um grande risco de ser enganado pela grande onda de heresias. E isso tem levado muitas pessoas à perdição. Infelizmente, nos dias atuais, há uma grande onda que está afogando muitos cristãos, a onda da heresia. E o líder, que não se preocupa em discipular a igreja, em preparar a igreja para ver uma vida santa, está permitindo que esta onda venha e leve as pessoas por causa da imprudência, da falta de compromisso de muitos líderes que estão permitindo que essa onda domine muitos templos. Um discipulador, ele precisa cuidar dos novos convertidos. Um discipulador precisa ensinar, porque, irmãos, é algo muito sério. A pregação falsa, ela mata, ela destrói. Por isso que o discipulador dentro da igreja, aquele que estuda, que conhece a palavra, é fundamental para que haja fortalecimento, conhecimento, para que haja uma igreja forte, bíblica e inteligente para enfrentar o falso ensino e a falsa teologia. Ensinar a palavra de Deus em todas as ocasiões possíveis. Vamos observar algo muito importante, queridos irmãos, sobre a meditação nas Sagradas Escrituras. Vamos observar que a igreja, ela só cresce através da palavra de Deus. Ela só pode viver uma vida transformada através da palavra de Deus. O discipulador deve, portanto, ministrar sem perda de tempo. Ele precisa pregar dentro a fora de tempo. Ele precisa ensinar, ele precisa corrigir, ele precisa orientar, ele precisa levar pessoas ao conhecimento da verdade. As doutrinas fundamentais da vida cristã, como arrependimento, fé, batismos, imposições de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O discipulador precisa ensinar esses pontos porque são fundamentais, porque há muitas pessoas, infelizmente, que estão dentro da igreja, mas não conhecem esses assuntos. Estão na igreja há muito tempo, mas não se aprofunda nesse assunto. Por isso que eu digo, por isso que nós temos que compreender, uma igreja que não é bíblica é enganada. Uma igreja que não é bíblica, ela se afoga no mar de heresia. Então, o discipulador precisa ensinar as pessoas a conhecer a verdade. Tanto aqueles que já estão firmes, tanto aqueles que estão se firmando, que estão vindo para Cristo através da exposição bíblica. Então, que nós venhamos sempre entender que a palavra de Deus precisa dominar a vida do homem. Precisa fortalecer a vida do homem, levando o homem sempre ao conhecimento da verdade de Cristo Jesus. Que nós venhamos sempre compreender que quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, as pessoas são transformadas. Queridos alunos, estamos chegando ao final da nossa série Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Que Deus te abençoe. A todos que estão conosco, que estes conteúdos contribuam para o seu crescimento bíblico e teológico. Tenho algo para falar para vocês aqui. Estaremos gravando 2 vídeos aulas, 2 ensinamentos bônus, tá bom? Por essa série de estudos. Estarão disponíveis um na segunda-feira e um na terça-feira, tá bom? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe. Estaremos aí com uma série abençoada em breve que vai abençoar muito a sua vida e o seu ministério. Quero orar por vocês neste momento, agradecendo a Deus por mais um vídeo aula. Pai, quero te agradecer por cada aluno, por cada irmão. Obrigado, Pai, de ter nos sustentado e ter nos fortalecido a chegar até aqui. Que as suas mãos poderosas, meu Pai, nos fortaleça, nos direcionando ao caminho da verdade. Abençoe a cada aluno, a cada irmão de uma maneira especial para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.